Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí a mais uma live, hoje com o Dr. Felipe Franco, cirurgião plástico, e nós vamos falar aí um pouquinho sobre rinoplastia, né? Então muita gente aí tem dúvida a respeito do que é a rinoplastia, como que funciona, então a gente vai estar aí esclarecendo todas as dúvidas para vocês, tá bom? Qualquer pergunta pode estar mandando aqui para a gente e na medida do possível a gente também já vai respondendo. Deixa eu chamá-lo aqui. Aí, senhor Felipe, doutor Felipe. Aí, já convidei. Só um minutinho. Aguardá-lo entrar aqui. Agora foi. Ao vivo é assim mesmo, né? Vamos lá. Deixa eu chamá-lo aqui. Doutor Felipe. Aê. Só um minutinho. Vamos ver. Doutor Felipe. Tá entrando. Vamos lá. Doutor, tá ouvindo? Acho que deve ter dado algum probleminha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu mandar aqui uma mensagenzinha. É assim mesmo, pessoal. Só um minutinho. Ele está dizendo aqui que não está aparecendo a solicitação. Mas, vamos lá, deixa eu convidar de novo. Doutor Felipe. Olha lá. Vamos lá. Aí. Pronto, agora foi. Desculpa aí, Agora não sei se o problema fui eu, mas aqui estamos. Agora foi. Não, mas é assim mesmo, acontece. A gente, quando se mexe com tecnologia, meu amigo, tudo pode acontecer. Justo. Como Mas vamos lá. vai? Tudo bem, Grande doutor? prazer, obrigado pelo convite, grande prazer estar aqui conversando com você mais uma vez. Imagina, nós que agradecemos. Bom, primeiro quero agradecer aí por ter aceitado, né? Aceito aí o nosso convite. Né, para nós é uma honra tê-lo participando aqui com a gente, esclarecendo as dúvidas também, né, de tantas pacientes que acabam vindo aqui na loja, acabam tendo dúvidas, e aí a gente sempre convida profissionais renomados para realmente estar esclarecendo essas dúvidas. Doutor, eu só vou me apresentar aqui rapidamente, né, para quem ainda não me conhece, depois eu gostaria que o senhor também se apresentasse um pouquinho, né, só para a gente dar início.
Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Henrique, eu estou aqui representando a CIMED, Malhas Pós-Cirúrgicas, né, e essa ideia realmente surgiu devido aí a muitos pacientes que acabam vindo aqui na loja, né, com alguns questionamentos, com algumas dúvidas, então resolvemos, né, convidar aí esses profissionais para estar participando e esclarecendo né, essas dúvidas que as pacientes têm. Então, mais uma vez, obrigado, doutor, por ter aceito aí o convite. E, por favor, se apresente um pouquinho aí para a gente. Bom, meu nome é Felipe Franco Jorge, Dr. Felipe Franco, para a maioria, né? Eu sou cirurgião plástico, trabalho em Campinas, estou em Campinas, meu consultório é bem no centro, ali no Mediplex Campinas. O Henrique, creio eu, que me chama para falar sobre rinoplastia, porque acaba sendo um dos focos, uma das cirurgias que eu mais faço, uma das cirurgias que eu mais gosto de fazer, uma das cirurgias que eu mais estudo também. Então, é um grande prazer poder falar sobre esse tema um pouquinho. Bacana. Doutor, a gente está falando aqui rinoplastia, só para esclarecer, rinoplastia é a cirurgia voltada ao nariz, correto? Exatamente. Então tá ótimo. O nome é rino, nariz, plastia vem de plástica, então seria uma plástica no nariz. Tá, então vamos lá. Bom, doutor, para dar início, eu acho que seria interessante a gente poder falar um pouquinho aí da diferença do que é uma rinoplastia e o que seria uma rinomodelação. Perfeito, vamos lá. Rinoplastia, o nome já diz, né? Rino, nariz, plastia, uma plástica, uma cirurgia plástica do nariz, né? E comumente a rinoplastia ela é tida como uma cirurgia mesmo, né? A gente usa praticamente como sinônimo, né? Quando a gente fala de rinomodelação, isso é um termo relativamente novo, né? Ou pelo menos que ganhou mais popularidade de uma maneira mais recente, né? Que é associado praticamente 100% das vezes a uso de injetáveis, né? Por exemplo, ácido hialurônico, né? Também existem outros compostos, mas principalmente associado à injeção de ácido hialurônico para uma melhor estética do nariz, né? Então, basicamente a diferença é essa. Cada um, com certeza, com suas indicações e cada um com suas limitações, seus pontos de vista, né? Dependendo, obviamente, também do paciente, né? A gente sempre avalia antes o paciente antes de indicar qualquer coisa que seja, né? Claro. Então, quer dizer, a rinomodelação ela não é invasiva, ela é menos invasiva. Ela é minimamente invasiva, né? Geralmente, né? Vamos falar do geral, né? Generalizando, a gente está falando de usar um preenchedor para dar volume em áreas estratégicas do nariz. Então, né? Por exemplo, quando o paciente tem um dorso não muito curvado e, por exemplo, não gostaria de fazer uma cirurgia por um motivo ou por outro, uma opção é o uso do ácido hialurônico, às vezes na raiz, né? Às vezes um pouquinho aqui no dorso, às vezes aqui na columela, visando projetar um pouquinho a ponta, né? E por aí vai, né? Cada ponto, né, a ser discutido com o paciente. Limitações da rinomodelação acabam sendo que vai ter um tempo de reabsorção, né? Então o produto ele vai ser reabsorvido, né? Ele traz riscos vasculares, então ele precisa, antes de uma rinomodelação, procure um profissional que tem muita capacitação para fazer um procedimento como esse, porque o nariz ele tem uma rede vascular extremamente grande e a aplicação desse produto, eventualmente, dentro de um vaso, ela pode ser muito arriscada e pode trazer complicações graves. Então, assim, antes da gente se propor a um procedimento como esse, é muito importante procurar um profissional muito capacitado. E a segunda ponto de maior limitação, talvez, da rinomodelação pura e simples, né? Acaba sendo que ela não vai corrigir de maneira alguma aspectos funcionais, né, do nariz. Né? Você não vai respirar melhor. Ela é
um ponto de vista puramente estético, né? E de volumização, principalmente. Ah, legal. Doutor, eu imagino que o senhor deve receber aí também no consultório do senhor muitas pacientes com aquelas expectativas irreais, né? Então, eu quero o nariz como a da artista, eu quero o nariz como o da outra. Então, como que o senhor faz aí essa primeira avaliação, doutor? Aproveitando, né, eu falei de rinomodelação, eu acabei não falando de rinoplastia, né? Rinoplastia, na cirurgia, a gente tem, e aí aproveitando já que você levantou esse ponto, né? Às vezes, chega o paciente falando, eu quero fazer uma rinomodelação. E da mesma forma, eu quero o nariz do fulano, eu quero o nariz da artista, né? Na rinoplastia, né, como que a gente costuma trabalhar? Eu sempre busco partir de uma máxima que nariz bonito é nariz que funciona. Ponto. Começa daí, né? Então, a rinoplastia, além do ponto de vista estético, né, ela vai ter a oportunidade de tratar do ponto de vista funcional, buscando uma respiração melhor. E eu sempre falo para o paciente que, olha, a gente não vai fazer o nariz de ninguém em você. A gente vai buscar pontos, né, de melhora no seu nariz, né? E aí é muito frequente que o paciente chegue pra gente e fale assim, e aí às vezes o paciente fala, eu quero o nariz do fulano, eu quero o nariz do ciclano, e expectativas irreais e tal, né? Ou aquela coisa, eu quero um nariz bonito, né? Poxa, mas bonito para mim pode não ser bonito para você, né? Então, como que a gente alinha essa expectativa? Esse talvez seja o grande desafio da rinoplastia, pelo menos no pré-operatório, no consultório, né? Como que eu costumo trabalhar? Eu costumo tentar deixar as coisas o mais objetivas possíveis. Então, paciente, eu coloco ele na frente do espelho, um espelho grande no consultório, você já viu? Coloco ele na frente do espelho e falo assim, me conta com as suas palavras o que está te incomodando no seu nariz e vai me mostrando. Queixas muito comuns, né? Eu acho que aqui o dorso, né, faz uma curvatura, uma giba muito grande. Ou às vezes, eu acho minha ponta muito caída. Nossa, eu não sorrio em foto porque minha ponta cai. Muitas vezes alarga, acho meu nariz largo. Então, queixas bastante pontuais, assim. E geralmente a pessoa só vê aquilo, né? Geralmente a maioria das vezes a gente acaba concordando, né? Porque, de fato, se chama a atenção do paciente, geralmente é um ponto que é relevante. Mas aí eu sempre falo assim, olha, tudo bem, né? Por exemplo, eu tenho uma giba bem marcada, esse dorso bem marcado. Né? Só que a gente sabe que essa giba nasal, ela geralmente se desenvolve por quê? Porque o septo, que é essa cartilagem aqui do meio do nariz, ao longo do desenvolvimento da face, ele cresceu sob tensão, ele cresceu sob pressão, ele cresceu empurrando a face. E aí é como qualquer cartolina, né? Ou como qualquer papel, qualquer coisa. Quando ela cresce sob tensão, ela entorta, né? Ela curva. Ela é curva, exato. Né? E aí, geralmente esse paciente ele tem várias outras alterações associadas àquilo e que nem chama a atenção dele. Né? Então é muito comum o dorso mais elevado ser associado a uma ponta caída, a uma laterorrhenia, ou seja, nariz desviado, curvado para um dos lados. Por quê? Porque cresceu sob tensão aquela cartilagem, então o nariz ele é um pouquinho mais curvado mesmo. Né? E aí eu sempre busco pontuar, olha, concordo com você, você tem isso aqui, mas você não acha também que a sua ponta é um pouquinho caída, talvez um pouquinho larga, esse ossinho às vezes é um pouquinho mais largo. Então eu busco transformar uma coisa subjetiva, né? uma coisa subjetiva, e tem que ter uma conformidade, né? Exato, em uma coisa mais objetiva possível, né? E aí Leonardo da Vinci dá aula pra gente, né? Porque se você pegar as descrições do homem vetruviano que ele escreveu lá 500 anos atrás, ele fala sobre proporções faciais adequadas, né? Então a gente alia essas e não mudou muito de lá para cá, né? Então assim a gente alia pontos anatômicos medidos de maneira muito objetiva com a expectativa do paciente, entendendo o que ele gostaria e também características individuais do rosto e tudo mais.
E quando eu falo de expectativas irreais, né, doutor, porque, como o senhor falou, tem algumas coisas que acabam chamando mais a atenção. Né? Então, por exemplo, o meu nariz é grande, tá? Só que eu tenho 1,87 m. Então, assim, não faz, eu acredito, muito sentido eu falar que eu queria um nariz pequenininho, arrebitado. Eu acho que acaba ficando até desproporcional com tudo aquilo, porque eu sou um cara maior, eu sou alto, né? Então, não adianta, e muitas vezes a gente acaba vendo somente o defeito, né? E a gente só pega aquela parte e o defeito é onde chama mais atenção. Sim. Então, eu acredito que muitas vezes essa expectativa irreal é porque não é visto realmente um conjunto, né? Sim, muitas vezes sim. Por isso que eu sempre falo, não, a gente não vai fazer o nariz de ninguém em você. A gente vai se melhorar esses pontos objetivos do seu nariz, mas, né, jamais, né, o nariz masculino, ele tem características diferentes do feminino, né? O ângulo nasolabial, ele é um pouquinho mais baixo, né? A gente vai buscar um nariz mais reto e não um nariz com uma ponta tão levantada, tão arrebitadinha, né? Geralmente o homem costuma ter uma pele mais grossa, então isso também por si só vai limitar a delicadeza, né? Ou pelo menos a finura, a espessura desse nariz, né? E também aquele nariz do Michael Jackson, né? Que ficou tão famoso, né? Justamente. E graças a Deus, né? A rinoplastia ela mudou. Né? Talvez seja a cirurgia que mais mudou nos últimos anos, né? Digo, de 10, 15 anos para cá, né? Porque antigamente se tinha uma visão de rinoplastia praticamente reducional, né? Então diminui, 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 afina, 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 nariz, aquele nariz super fino, e isso causava problemas respiratórios, além de uma desarmonia facial, né? Então, Sim. a rinoplastia hoje, seguindo aquela máxima que eu sempre sigo, nariz bonito é nariz que respira, né? Então você vai ter limites do quanto que um nariz pode ser afinado com segurança, buscando que ele se mantenha funcional. Né? Então, não cabe, dois, não pode. Né? Não é só não cabe, não pode também, porque se a gente for muito agressivo nesse afinamento, às vezes a gente causa muito mais mal do ponto Acaba de vista funcional prejudicando. também. Exato. Claro. Doutor, quando a gente fala em rinoplastia, já vem aquela imagem do martelinho quebrando o nariz, né? Então, eu acho que a primeira coisa aí que as pessoas acabam imaginando. Ainda hoje é feita, a cirurgia é feita dessa forma? Sim, a cirurgia, ela hoje existem alguns aparelhos que podem ser usados também no lugar do escopo, né, do tal do martelinho, mas a fratura, ela é uma fratura extremamente controlada, né? Tanto é que a gente tem pacientes aí que ficam muito pouco roxo, né? Assim, é uma fratura controlada, é uma cirurgia que incha invariavelmente, de um jeito ou de outro, vai inchar. Eu sempre pinto o pior cenário, né? Eu falo, olha, vai inchar, vai ficar roxo, vai ficar maior do que era antes no começo, vai falar, meu Deus do céu, o que, que eu fui inventar para minha cabeça? É normal, é isso Claro. aí, tá? Vai inchar, né? A fratura, ela não é obrigatória, né? Mas ela é um passo da cirurgia em muitos casos, né? Por quê? Porque eu sempre falo que a nariz é uma casinha, né? E muitas vezes que a gente tem que abaixar o dorso, né? Ou a gente vai raspando e diminuindo esse dorso, às vezes o teto abre, né? Vai raspando e não sobe a teto, né? E não pode Sim. ficar aberto, então a gente tem que fechar. Como que a gente fecha? Quebra uma parede, quebra a outra e fecha. Né? Então, assim, acaba sendo muitas vezes um passo inerente, né? Óbvio, existem outras fraturas possíveis, mas estou falando do mais comum, pelo menos, né? Que geralmente Mas já vê essa imagem, né? Do martelinho ali quebrando o nariz por dentro, enfim. mas é Mas então essa técnica ainda é sim, utilizada. sim, é uma fratura absolutamente controlada. A gente tem umas estratégias para ficar um pouquinho menos roxo, mas é uma técnica muito, muito confiável. Ah, legal. E, doutor, me fala uma coisa. Há um tempo atrás, eu ouvi dizer, né, que poderia ser feito, por exemplo, essa parte da rinoplastia aqui por dentro da boca. Né? Então, agora o senhor vai me falar, isso é mito ou é verdade? Né? Feito aqui, aqui pela gengiva, né?
Intraoral, poxa, intraoral eu desconheço. Intranasal, sim, tá? Tá, Existem, assim, às vezes, né, intraoral, às vezes você está falando de avanço de pala, de avanço maxilar, né? Porque daí une uma cirurgia ortognática junto com uma rinoplastia, né? Aí entendi. talvez seja disso que a gente está falando, né? Porque daí descola tudo, né? E faz esse Entendi. avanço da maxila, porque faz o avanço da maxila e já associa a alguma correção do ponto de vista da rinoplastia. Pode ser disso que você está falando. De uma rinoplastia mesmo, puramente intraoral, eu desconheço. Existem técnicas fechadas de rinoplastia, né? Técnicas preservadoras de rinoplastia. Isso sim, né? Técnicas fechadas geralmente tem incisões aqui internas, né? Faz uma incisãozinha só por dentro do nariz e por aí faz toda a rinoplastia. Agora, e existem técnicas abertas, né? Que é a rinoplastia aberta ou exorrino, né? Que aí fica um cortezinho geralmente aqui na columela, né? Se precisar afinar um pouquinho a base do nariz, às vezes fica um cortezinho aqui, né? Que é o tal do estreitamento da base nasal ou popularmente conhecido como alectomia, né? Aí sim o cortezinho fica aqui. Mas geralmente fica muito, muito, muito imperceptível, né? Tá. Uh, Então, geralmente a cicatriz ou é nessa parte central ou na lateral, dependendo do que a pessoa vai fazer. Geralmente aqui, tá? Na columela. Se tiver espaço, aqui também, tá? Tá, Ou por dentro do nariz só, se for uma rinoplastia fechada. Eu, na maioria dos casos, prefiro a rinoplastia aberta, a exorrino, que fica o cortezinho, que a gente faz uma incisão aqui, corta, descola o nariz todo, então a gente tem um acesso, uma visão direta a todas as estruturas do nariz, ossos, cartilagens, então a gente consegue ter uma medida, né, de ponto de ressecção de cartilagem milimétrica, né? Então a gente acerta milímetro a milímetro ali. Então, para mim, na minha experiência, acaba sendo uma cirurgia mais previsível na maioria dos casos. Então, eu, na maioria dos casos, acabo indicando uma rinoplastia aberta, que daí também nos dá a tá. oportunidade de fazer uma rinoplastia estruturada, onde a gente usa parte do septo nasal, né, que às vezes praticamente todo mundo tem algum grau de desvio de septo nasal, né, então a gente vai lá Curvamento. e tira o miolo, digamos assim, né, a parte que faz a obstrução nasal, usa essa cartilagem que a gente tirou e já corrigiu o desvio de septo, então isso já vai melhorar a respiração do paciente, para estruturar o restante do nariz, né? Da maneira que a gente quiser. Por exemplo, uma extensão septal, onde a gente quer levantar um pouquinho mais a ponta, então a gente estrutura essa ponta para que ela não volte a cair, né? A gente usa essa cartilagem para, se a gente precisar estruturar as asas nasais, a gente usa enxertos nasais. Ah, Tem legal. vários enxertos possíveis que a gente usa. Então, eu na maioria dos casos, tem opção por essa abordagem cirúrgica, porque ela dá a oportunidade para a gente de ter uma visão direta, um controle muito maior das estruturas. Bacana. E, doutor, a gente costuma ver muito tanto a rinoplastia quanto a otoplastia serem feitas em pessoas mais jovens. Né? Existe uma idade mínima para estar realizando a rinoplastia? Tem que levar em consideração na idade mínima, né? Primeiro, o desenvolvimento da face, né? E segundo, a maturidade emocional do paciente, porque é uma cirurgia que, poxa, vai levar a ficar um tempo Vai roxo, vai modificar. ficar inchado e tudo mais, né? Fora que também muito novo, né? A gente é complicado a gente mexer com a identidade da pessoa em um momento às vezes mais Sim, frágil, né? Então, e muitas vezes a rinoplastia acaba tendo efeitos genéricos no rosto, né? Então, assim, antes de submeter uma cirurgia, a gente tem que avaliar o paciente em si. Geralmente, a partir de uns 16 anos, é bastante tranquilo. tá. Não, bacana. Existem alguns casos que a rinoplastia ela não é indicada? Sim, sim, existem, né? Ah, aliás, existe para qualquer cirurgia, né? Eu sempre falo que a cirurgia
principalmente plástica, né? Qualquer cirurgia é uma balança, né? Se o Sim. risco é maior do que o benefício, não opera. Não Se, vale a pena, lógico. exato. Se o benefício e o risco são mais ou menos iguais, a gente tem que avaliar caso a caso quanto que isso incomoda o paciente. Agora, se o risco é muito mais alto, se o benefício é muito mais alto do que o risco, poxa, indicado, né? Isso para qualquer cirurgia, né? Não falando do nariz, né? Casos que às vezes a gente contraindica de uma maneira mais veemente, às vezes o paciente que já está na, sei lá, terceira cirurgia do nariz e às vezes fuma, tem uma carga tabágica alta, por exemplo, né? Poxa, às vezes a gente tem um risco do ponto de vista vascular, né? Poxa, se for uma cirurgia que a gente prevê que a gente não vai ter um comprometimento tão importante, que vai ter um benefício muito importante para o paciente, poxa, perfeito, pode ser avaliado, né? Mas agora, se for uma cirurgia que tem um risco muito alto, né? Ou o paciente tem doenças sistêmicas muito alto, com um risco maior, tal, aí nesses casos a gente acaba contraindicando, né? Fora a questão de expectativas irreais que você levantou, né? A gente sempre trabalha de uma maneira muito clara, né? Muito transparente, muito buscando deixar as coisas mais objetivas possíveis. Mas existem pacientes que, não, eu quero o nariz do fulano. Olha, então talvez a gente não consiga atingir o nariz do fulano. Tá? Então, é assim. Tá. Mas, por exemplo, sei lá, uma pessoa que ela é cardíaca, Com certeza. vou dar um exemplo, tá? Ela pode estar realizando desde que os exames. Eu digo assim, não tem nada que, como o senhor falou, né? Tem que ter a balança, lógico, mas alguma coisa que fala assim, olha, realmente isso não é indicado para pessoas que tenham determinadas questões que eu não posso estar realizando esse tipo de cirurgia. Não. Sempre tem que avaliar caso a caso, né? Não tem nenhuma contraindicação formal, né? Que fale, não, esse paciente não pode fazer rinoplastia. Tem que avaliar caso a caso, né? Como você falou, é cardíaco, infartou, tal, tá instável, né? Não consegue controlar a pressão, vive com 170 por 120 de PA. Poxa, num caso como esse, não vamos pensar sobre a rinoplastia. Aliás, o nariz é o menor dos problemas dele, né? Vamos tratar o coração e depois o nariz. Né? Doutor, a gente falou aí, comentamos um pouco a respeito da rinoplastia e da autoplastia, pessoas mais jovens que acabam fazendo. A rinoplastia, com o envelhecimento, ela acaba voltando, eu não sei se seria a palavra certa, voltar, né? Ou se ela vai ficando mais flácida, ou ela permanece daquele jeito pro resto da vida. De novo, depende, né? Nada no nosso corpo é absolutamente imutável ou estável, né? O rosto da gente muda, a orelha muda, o nariz muda, isso em quem fez cirurgia, quem não fez. Mas falando de cirurgia, talvez a rinoplastia seja uma das mais estáveis, principalmente com técnicas mais modernas que a gente usa hoje em dia, né? Pensando, ela acaba gerando uma estabilidade a longo prazo maior até do que outras cirurgias. Porque ela não vai depender tanto de, por exemplo, processo de ganho de peso, ela não vai depender tanto de outros fatores nesse sentido. Mas sim, a nossa pele ela vai envelhecer, né? Eu sempre falo para os pacientes, as cartilagens elas têm memória, né? Então, ela passou a vida inteira em uma posição e ela vai tentar voltar para a posição que ela sempre foi. Então, a gente tem medidas durante a cirurgia para combater isso e para ajustar isso, essa memória, mas né, o corpo da gente, ele, assim, cicatrização é um processo absolutamente individual, né? Então, a gente precisa, por isso que entra o pós-operatório, o acompanhamento do pós-operatório. Por quê? Porque a gente precisa ficar de olho, precisa acompanhar e tudo mais. Então, falando de nariz, né? Vou te falar, não vai ficar igual o resto da vida? Igual, nada vai ficar, né? Mas
talvez seja uma das cirurgias plásticas mais estáveis em termos de resultado, sim. Tá, então, assim, ela acaba não correndo o risco daquela volta, né? E também de modificar de uma maneira que fale, não, olha, não foi assim que eu fiz a cirurgia e 10 anos depois E ela isso, acabou isso ficando. também lembrando que tudo depende, isso também lembrando que tudo depende de técnica utilizada, né? Como eu te falei, a rinoplastia foi uma das cirurgias que mais mudou nos últimos 10 anos. Né? Então, tudo Sim. depende do que foi feito lá atrás, do que é feito hoje. Né? Então, mudou muito. Né? Hoje a gente, graças a Deus, tem uma estabilidade de resultado mais interessante do que se tinha 10 anos atrás, sem dúvida. 10, 15 anos atrás. Né? Claro. Eu acho que vem aí técnicas novas, né? Maneiras diferentes, técnicas novas e a evolução. Doutor, quanto tempo, mais ou menos, aí a pessoa leva para ela conseguir perceber o resultado final ali da sua cirurgia? Ah, boa Porque, pergunta. como o senhor falou, né? Faz, aí fica inchado, aí o negócio fica roxo, né? E ela fala, pelo amor de Deus, o que ele fez em mim? Que eu fui Né? arrumar na minha cabeça? Né? Normal, né? Que eu fui arrumar. Vamos lá. Então, como que geralmente é a rotina, né? É, a cirurgia, né? Num primeiro momento, é comum que fique bem inchado, o nariz como um todo fica bem inchado, né? E pacientes que têm pele mais grossa costuma ficar mais inchado ainda. Num primeiro momento, é muito comum que a pontinha fique um pouco mais alta, um pouquinho mais projetada do que ela deveria ser. Por quê? Igual na rinomodulação, né? Que uma das estratégias para levantar a ponta é jogar um pouquinho de preenchedor aqui na base, né? Para funcionar como se fosse um tijolinho que empurra a ponta do nariz. Acabou a Arrepio. rinoplastia, às vezes o paciente não consegue nem sorrir, porque tá tudo inchado o lábio, né? Então o lábio inchado, esse inchaço, ele funciona quase igual a rinomodulação. E ele empurra a ponta do nariz mais para cima. Então é muito comum num primeiro momento o nariz ficar bem inchado, região daqui mais roxa, a ponta do nariz um pouquinho mais projetada do que ela deveria ser. Tudo isso é absolutamente normal, tá? Vai desinchando com um mês, né? Geralmente desinchou um pouquinho, né? Já tá um pouco melhor, mas também ainda é muito comum, ainda tá bem inchado. Geralmente entre 3, 4 meses de pós-operatório é comum ter uma relação de amor e ódio com o nariz, eu brinco. Né? Tem dias que você ama o nariz, tem dias que você não gosta tanto, né? Por quê? A gente é um balde de água, né? Então, você trabalhou o dia inteiro, você ficou em pé o dia inteiro. Onde está inchado? O pé, certo? Sim, Se a sim. gente, à noite, tomei um vinhozinho a mais, tal, tomei uma cerveja, um pouco a mais. No dia seguinte, acorda. Onde que está inchado? O rosto, certo? Então, tudo inchado, O, né? Então a o, gente é um a balde de mão, água. o, Exato, a gente é um balde de água. Então, geralmente, quando você gosta mais do seu nariz? Depois do dia inteiro em pé. Por quê? Porque toda a água do seu corpo se concentrou, o edema se concentrou na região das pernas, dos membros inferiores, e o rosto está mais desinchado como um todo, né? Então, geralmente é o momento que os pacientes costumam gostar mais do nariz. Poxa, tomei um vinhozinho na noite anterior, tal, sei lá, 4 meses de pós-operatório, vida normal, né? Tomei um vinhozinho, então, às vezes acorda e diz que fala, meu Deus do céu, olha o tamanho do meu nariz. Então o que eu fiz? isso é comum. Outra coisa que é comum, né? Depois de exercício físico. Quando a gente faz academia, por exemplo, é normal, a gente sai da academia já com o rosto mais inchado, com todas as estruturas Mas mais inchadas, inchado. né? Sai vermelho, né, de uma atividade física. Né? Agora, imagina que no meio disso tudo tem uma estrutura que está com todos os receptores de inflamação hiperaflorados, que é o nariz, porque ele passou por uma agressão, e o corpo da gente não entende cirurgia plástica, ele entende agressão, ele reage igualzinho para um ralado do joelho, para uma rinoplastia, para uma cirurgia da mama, para tudo. Ele reage com inflamação. Então ele está hiper ativado para a resposta inflamatória e você foi lá e fez uma atividade física que vai gerar uma inflamação corporal como um todo. Né? Então, pós-treinos mais extenuantes, é muito comum que o nariz fique bem inchado também. E isso tudo faz parte do jogo. Tá? Tá.
Em quanto tempo a pessoa fala, pronto, agora estou vendo o resultado daquilo que eu, que eu havia imaginado? Resultado final de uma rinoplastia, geralmente algo em torno de 1 ano, a gente está falando de um resultado mais ou menos como vai ficar mesmo, tá? Alguns pacientes até passam um pouquinho disso, alguns pacientes um pouquinho antes. Geralmente com uns 4 meses já estão bem felizes, já estão vendo, tendo uma ideia boa já de resultado, costumam estar bem felizes. Mas falando de resultado final, chuta 1 ano aí, mais ou menos. Tá. Então, doutor, assim, é errado a gente dizer que o pós-operatório de uma rinoplastia ela é mais tranquila do que as outras cirurgias? Não digo mais que seja pior, né? O pós-operatório da rinoplastia costuma ser muito tranquilo, né? Na verdade. Eu já tive pacientes que recusaram medicação para dor no hospital, né? Não quiseram nem tomar dipirona depois da cirurgia porque não teve dor nenhuma, né? Óbvio, não vamos deixar ninguém sem dipirona no pós-operatório, mas esse foi um caso especial. Mas, assim, não costuma ser uma cirurgia que dói muito, de maneira alguma, né? Antigamente ficava com aquele tampão dentro do nariz, aquele tampão nasal, ficava 2, 3 dias sem respirar. Hoje em dia a gente usa o split nasal, que mantém a via aérea pérvia desde o primeiro momento. Então, desde o primeiro momento é possível respirar pelo nariz. Óbvio que vai se comportar quase como um resfriadão, né? O nariz um pouquinho, uma sensação meio de trancado, mas sim, o split nasal não faz mais o que o tampão fazia, de ficar obstruindo. Antigamente se usava gesso, né? Para estabilizar o nariz. Hoje em dia a gente usa o aquaplast, né? O problema do gesso é que se molhava, ele começava a escorrer, se caía no olho, podia até causar uma queimadura na córnea, então complicações graves. Então, hoje em dia a gente usa o Aquaplast, que é um plastiquinho moldável com água, que se molhar não tem problema, é muito mais confortável. Então, assim, pós-operatório inicial ele é um pouquinho mais chato, né? Tem casos que nem fica tão roxo, mas eu sempre pinto o pior cenário do mundo, né? Mas tem muitos casos que acabam não ficando tão roxo assim, né? Mas demanda uma certa paciência em termos de resultado. Às vezes a gente mantém o micropore um pouquinho mais de tempo para ir rebatendo essas reações do nariz de querer voltar para uma posição que ele era antes. Tudo isso é possível. E é uma área que ela fica mais exposta, né, doutor? Então, assim, diferentemente de uma abdominoplastia, de uma mama, né, que por mais, às vezes está ali, está roxo, ou está com uma cicatrizinha, mas ela fica mais escondida, né, e é uma região que acaba ficando mais exposta, né, então a pessoa está em contato com aquilo 24 horas, né, não tem jeito. E, doutor, falando em limitações, né? Você levantou mamoplastia, abdominoplastia. Em termos de limitações e atividades diárias e tudo mais, não, é muito mais tranquilo do que uma mamoplastia, muito mais tranquilo do que uma rinoplastia, sem dúvida. Tá, bacana. E quais são as principais recomendações aí para o pós-cirúrgico? Pós-operatório, né? Eu sempre falo, compressinhas frias, né? Geralmente na testa e na região malar. Isso vai ajudar a desinchar mais rápido, menos roxo, né? Eventualmente, às vezes tem um sangramentinho nasal, uma compressinha nessas regiões também vai ajudar. Pode tomar água mais geladinha, deixar escorrer no pálito, tudo isso vai ajudar, né? Nada de pressão ou peso em cima do nariz, esse é um ponto muito importante. Evitar ficar abaixando muito, né? Para não acumular edema. Se possível, dormir com a cabeceirinha um pouquinho elevada. Cuidado para não acordar com o rosto amassado, né? Acordar com o nariz pressionado. Isso já aconteceu, inclusive, com uma paciente minha no hospital. Eu cheguei no hospital para passar visita da tarde mesmo. Antes, acabou a cirurgia, fui para o consultório, voltei à tarde, antes de ter a possibilidade de dar orientações pós-operatórias. Na hora que eu cheguei, ela estava dormindo, assim, eu falei, pelo amor de Deus. Mas, graças a Deus não aconteceu nada, tudo bem. Não tinha acontecido nada. Mas assim, doutor, os cuidados são mais ou menos esses. Evitar peso sobre o nariz, evitar acordar de uma maneira que fique
torto, né? Esse tipo de coisa são os principais cuidados. E saber que algumas atividades vão levar a um inchaço um pouquinho maior, sim. Tá. E em quanto tempo, por exemplo, a pessoa pode voltar a praticar esporte, a fazer uma academia? Porque esse é um período que realmente não tem, ela vai ter um período que ela não vai poder fazer nenhum tipo de esforço, né? Perfeito. Assim, perguntas clássicas, né? Acabam sendo voltar a trabalhar, voltar à atividade física. E a atividade física é uma gama muito grande, assim como trabalhar é uma gama muito grande, né? Depende do seu Sim, trabalho, depende da atividade física, né? Então, por exemplo, trabalhar. Se você trabalha no computador, eu brinco que nada vai te atrapalhar de responder o e-mail do trabalho no dia seguinte que seja. Mas você já trabalhou resfriado? Todo pequeno problema vira um problema sim. desse tamanho. Você fala, meu Deus, que hora que eu vou Horrível, para é casa incômodo. hoje, né? O nosso corpo, como a gente já conversou, não diferencia a agressão de um resfriado para uma rinoplastia para um ralado no joelho. Então, Sim, se você pudesse dar aí uma semana, 10 dias, 15 dias, pensando de uma maneira bastante ideal, poxa, eu acho que você merece esse tempo para você mesmo, né? Voltar à atividade sim. física, poxa, uma caminhada, geralmente algo em torno de umas 3 semanas, 2 a 3 semanas já pode fazer uma caminhadinha externa, né? Voltar a uma academia de cargas leves, algo em torno de um mês já acaba sendo possível, né? E aí vai progredindo, né? Eu falo que depois de um mês é muito mais o paciente que se libera do que eu, né? Então, assim, vai indo, vai dosando o esforço. Poxa, fiz um esforço, nossa, achei que inchou demais, tô meio estranho. Poxa, encontramos o nosso Dá uma limite. Volta com um limite para um exercício, um esforço mais controlado. Né? Mas não acaba não sendo uma cirurgia que vai trazer tantas limitações do ponto de vista. Agora, não, quero treinar Muay Thai e quero fazer sparring. Poxa, não sei se existe um período seguro para isso, né? Não Acho é que nem muito para quem não operou o nariz, aconselhável, né? Então, não é muito aconselhável, né, doutor? exato. Tá. Bom, doutor, a gente está chegando aí já quase ao final da nossa live, né? Foi muito bom aqui, a Sibeli está falando, o doutor Felipe, muito claro e objetivo, meus parabéns. Então, eu acho que realmente supriu aí essa, né, conseguiu esclarecer aí muitas dúvidas. E, doutor, para a gente finalizar, assim, quais são as perguntas indispensáveis que o paciente deve fazer para o cirurgião na sua primeira consulta? Né? Eu sempre pergunto isso aqui para todos que a gente acaba fazendo essa live, né? Mas no caso da rinoplastia, quais são esses questionamentos? Porque a gente ainda percebe que vem muitas pessoas aqui com muitas dúvidas, né? Ou porque ela teve vergonha de perguntar, ou porque ela realmente não sabia o que ela deveria perguntar naquele momento e não foi esclarecido para ela, né? Bom, eu não sei se tem muito uma pergunta indispensável, né? Eu acho que é muito mais o entendimento, entender o que vai ser feito, né? Se você saiu da consulta entendendo bem o procedimento, os desafios associados à sua cirurgia, né? E o pós-operatório como vai ser, né? Eu acho que a gente tem um caminho bom. Eu sempre falo que cirurgia, qualquer cirurgia, do nariz principalmente, mas são duas cirurgias, né? Tem a cirurgia em si e tem os cuidados pós-operatórios. Você trabalha com malha cirúrgica, malha pós-operatória, você sabe melhor do que eu, né? Que toda cirurgia são duas cirurgias, né? O Sim. pós-operatório é tão importante quanto o intraoperatório. Tão importante quanto. O uso de um sutiã errado, o uso de uma malha errada vai prejudicar o resultado da cirurgia, né? E muitas vezes de uma maneira bastante importante. Então, assim, o, o que o paciente tem que entender, né? Ele tem que entender que qual vai ser a técnica cirúrgica, quais são os pontos a serem tratados no nariz dele, a serem corrigidos,
quais vão ser as limitações da cirurgia dele, se tiver alguma. Por exemplo, pele grossa ou pele muito fina, ou às vezes tem um desvio de septo muito importante que provavelmente ela vai ter, essa septo ele vai ter uma memória e vai tentar puxar de uma maneira bem forte a cartilagem de volta para a posição. Então, são coisas que o paciente tem que entender, né? Quando eu falo de possíveis limitações e desafios da cirurgia dele, né? E ele tem que entender quais são os pontos de melhoria que a gente vai trabalhar, né? Então, poxa, então vamos trabalhar no dorso, vamos trabalhar na ponta, refinando, subindo um pouquinho. Finalmente, e isso absolutamente caso a caso, e finalmente ele tem que entender o pós-operatório. Ele tem que entender que num primeiro momento vai ficar inchado, vai ficar grande, eu brinco, vai ficar pior do que era antes no primeiro momento, isso é absolutamente normal, né? Vai ficar roxo em volta do olho, vai falar, meu Deus do céu, o que eu fui inventar na minha cabeça? A pontinha do nariz muitas vezes vai ficar um pouco mais projetada do que ela deveria ser, por causa daquele efeito do tijolinho, né? Do rinomodelação light, digamos assim, né? Tudo isso é parte do jogo, né? E aí vai diminuindo, vai desinchando, vai assumindo o formato normal, vai existir o momento da relação de amor e ódio, que vai ter dias mais inchados, vai ter dia menos inchados, vai ter dia que você vai gostar mais do seu nariz, vai ter dia que você vai gostar menos, até ele ir caminhando para o resultado final. Lá para um ano, assim, quando a gente tiver um processo final de cicatrização, né? Então, basicamente... E a relação amor e ódio é tanto com o nariz quanto com o médico, né? Não, geralmente elas gostam do médico, elas gostam. Pelo menos eu meu Deus, o que esse médico fez em mim? Graças a Deus, eu tenho pacientes muito queridas. Graças a Deus, meus pacientes. Talvez porque eu explique de uma maneira tão clara, né? Assim, eu me esforço bastante. Talvez não sei se eu explico de maneira tão clara, mas pelo menos eu me esforço bastante para não gerar expectativas irreais. Eu me esforço bastante para ser bem realista, bem objetivo, bem transparente. Eu acho que transparência é uma coisa que é fundamental na relação médico-paciente. A gente precisa ser o mais claro, o mais transparente possível. E eu sou. Ou pelo menos eu tento ser o mais transparente possível. Para que o paciente entenda bem, poxa, qual que é a cirurgia? Né? Qual que é a cirurgia? Eu evito ao máximo, né, gerar expectativas irreais para cirurgia do nariz ou para qualquer cirurgia. Né? Eu acho que quanto mais o paciente entender qual é a cirurgia e quais os desafios, quais os cuidados que ele vai ter que tomar no pós-operatório, porque eu poderia falar, não, 15 dias vida normal, você vai estar super recuperado. Nariz de recuperação rápida, né? No dia seguinte você já pode, sabe? Mas assim, Não, eu acho que o que você falou é muito importante, porque ela vai entendendo quais são as etapas, né? Então, olha, realmente vai inchar, vai ficar mais empinadinho, mas depois de 15 dias já está melhor, já está mais desinchado. Se eu fizer isso, o resultado vai ser esse. Né? Então, quando começa a entender quais são os processos, as coisas passam a ficar mais claras. Né? Eu costumo brincar que é igual quem tem medo de andar de avião. Né? Se ele começa a entender qual é o processo, o medo dele também começa a ficar, a cessar, né? Porque ele entende qual é o processo. Porque na cabeça dele, ele imagina uma coisa que realmente não é real. Né? E quanto mais o paciente entende a cirurgia, mais ele entende os cuidados. E mais ele vai tomar esses cuidados, mais ele vai seguir os cuidados. Né? Então, mais a segunda cirurgia, que é o pós-operatório, vai ter chance de ser bem sucedida. Né? Então, poxa, falando, por exemplo, de cirurgia mamária, né? Indo um pouquinho para a sua área. Poxa, eu vou comprar um sutiã adequado, legal, que vai suprir as necessidades, porque, poxa, pode sangrar, pode ter deformações do formato da mama, enfim, né? N coisas possíveis. Sim. Pode não oferecer a sustentação correta, né? Pode ficar muito apertado, pode esquemiar tecido, pode esquemiar a areola. Né? Então, assim, poxa, várias coisas. Né? Então, poxa, eu entendendo todos os riscos que eu estou correndo e todos os processos,
eu vou me cuidar para que meu pós-operatório seja o melhor possível. Então, graças a Deus, eu tento ser bastante transparente nesse sentido, visando um pós-operatório mais tranquilo e um resultado mais adequado, sem dúvida. Então, graças a Deus, você vai falar... Não, com certeza. Não, é por isso que a gente vê aqui também as pacientes muito felizes, né? E sempre falando muito bem do doutor, e não foi à toa, né, que a gente também acabou convidando pessoas que realmente têm aí, conseguem passar para outras, né, aquelas dúvidas que realmente elas acabavam tendo, né, e de alguma forma elas não foram esclarecidas. Mas, doutor, eu quero agradecer muito aí pelo convite. Obrigado por ter cedido um pouco do seu tempo, né, para estar tirando essas dúvidas. Quem não conseguiu ver a live toda, nós temos um canal no YouTube, tá, que é CIMED Campinas. Então, nós vamos deixar lá no canal do YouTube a live na íntegra. Também estamos com... A live também vai ficar aqui na CIMED Campinas. E depois nós encaminhamos para o senhor também colocar aí no Instagram, né? E quem quiser estar revendo ou quem perdeu alguma parte, pode estar vendo novamente, né? Tá pegando aí alguma parte. Então, obrigado mais uma vez, doutor, né? É sempre uma honra aí ter o senhor com a gente. Se precisar, a gente está à disposição. E se alguém tiver alguma dúvida e que porventura também não esclareceu, pode estar mandando aqui para a gente, que a gente também repassa para o doutor, ou pode estar, vou tomar essa liberdade, ou pode estar enviando aí direto para o doutor também, que à medida do possível ele vai respondendo, a gente vai respondendo. Obrigado, Henrique. Obrigado pelo convite. O prazer e a honra é minha de vocês terem me convidado. Muito agradecido pela parceria aí desses anos todos, né? Você falou, o que precisar a gente tá aí. Eu sei que vocês estão, porque vocês já me salvaram algumas vezes nessa história de sutiã, mar e tudo mais. Então, eu agradeço muito. Imagina. Tamo junto. Obrigado, doutor. Obrigado, pessoal. Tenham aí uma boa semana e fiquem com Deus. Obrigado. Um abraço, doutor. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau, Henrique.